Olá, seja bem-vindo ao canal do Centro Guarapuavano de Estudos e Práticas Espíritas, o CEGESP. Eu sou o Anderson e lhe convido a se inscrever no nosso canal e dar um like no nosso vídeo. Agora, o Sauer fará a leitura inicial e, na sequência, a Patrícia nos trará a explanação do Evangelho. Muito obrigado. Olá, é um prazer estar de volta neste programa do CEGESP para fazer a leitura da mensagem de hoje, da autoria de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, claro, por Chico Xavier. Semeadura. Mas, tendo sido semeado, cresce. Jesus, conforme Marcos 4, versículo 32. É razoável que todos os homens procurem compreender as substâncias dos atos que praticam nas atividades diárias. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo, que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade da sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus, que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo, a estagnação. Muitos espíritos de corpo em corpo permanecem na Terra com as mesmas recapitulações por milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias, resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que nos regem a vida. Muito obrigado. Olá! O Evangelho de hoje vem nos trazer ensinamentos que muitas vezes nos esquecemos ou interpretamos de maneira equivocada. Então eu dou as boas-vindas a mais esse estudo do Evangelho, desejando que essas reflexões se fixem na nossa mente e no nosso coração. O Evangelho de hoje é o do capítulo 8, que tem como título Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. O item, a partir do item 11, escândalos. Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Antes de iniciar as reflexões da passagem de Jesus a respeito do escândalo, vamos conceituá-lo. O escândalo, segundo o entendimento popular, é tudo aquilo que gera uma comoção, aquilo de que as pessoas têm conhecimento e infringe os conceitos básicos, as noções básicas de moral, de ética. Então, o escândalo, sob o ponto de vista do Cristo, ele é muito mais profundo do que esse conceito popular que nós trazemos em mente. Kardec explica que o escândalo é aquilo que choca a consciência alheia, mas tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, todas as más ações de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussões, é um escândalo. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então, o escândalo, sob a ótica do Cristo, aprofundando a sua visão, aprofundando o seu ensinamento, é o mal que nós trazemos intimamente, independente do que este mal pode causar no cenário externo. Porque o escândalo popular que a gente tem conhecimento e que nós trazemos à mente é aquele em que tomamos conhecimento e gera um efeito exterior. Agora, o escândalo dos ensinamentos do Cristo e que nós vamos trazer as reflexões de hoje, ele é mais profundo, é o que vai no íntimo de cada um.
Então, no sentido moderno, o escândalo representa a exposição pública do indecoroso, a imagem de que quem cometeu tal ato seja manchada e a sua reputação ante a sociedade cai em declínio. Então, vamos dar um exemplo para ficar claro o conceito de escândalo. Então, uma pessoa que comete um homicídio, um assassinato, e esse assassinato fica oculto, a justiça não descobre, não se chega à solução desse caso, essa pessoa pode passar a vida inteira escondendo este crime, este mal, este escândalo, e ele não vai vir ao público. Então, este escândalo, aos olhos da sociedade, ele não vai acontecer, porque as pessoas não terão tomado conhecimento deste mal, daquilo que aconteceu. Então, esta pessoa, este assassino, ele vai ter a sua reputação, ele pode continuar com a sua reputação ilibada, a sua reputação sem manchas. Mas o escândalo, aos olhos do Evangelho, aos olhos do Cristo, ele permanece. Ele fica como uma nódoa, uma marca dentro desta pessoa que cometeu este ato. Então, o escândalo não se tornou público, as pessoas não tomaram conhecimento, não virou escândalo, mas dentro dele este mal já se concretizou e isso vai ficar marcado e esta pessoa vai ter que passar pelo reajuste com a própria consciência e com as leis divinas. Então é sobre o escândalo que Jesus nos traz as reflexões de hoje, sobre elas que nós vamos conversar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que crê em mim, seria melhor para ele que se pendurasse ao pescoço uma dessas mós que um asno gira, e que o lançassem no fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum destes pequenos. Eu vos declaro que no céu seus anjos veem sem cessar a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se vossa mão ou vosso pé vos é um motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor que para vós que entreis na vida, não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. São Mateus, capítulo 18, versículo 6 a 11, capítulo 5, versículo 29 e 30. Então, já conceituamos escândalo e agora vamos analisar essa passagem de Jesus. Bom, quando Jesus fala, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, a interpretação que deve ser dada é no sentido de que, como planeta de provas e expiações, nós que constituímos a população que habita este planeta, nós imperfeitos, ainda sujeitos a passarmos por provas e expiações, é que tornamos o planeta desta categoria. O nosso planeta vai passar de plano de provas e expiações para regeneração e assim sucessivamente subindo os patamares, conforme Kardec faz a separação dos mundos, quando nós, que somos os humanos que habitamos, que reencarnamos no planeta, também nos melhoramos e vamos galgando degraus na evolução espiritual. Então, enquanto nós tivermos os vícios, os equívocos, carregarmos em nós o mal, carregarmos em nós intimamente o escândalo que Jesus fala, nós continuaremos reencarnando e fazendo parte de um mundo que é um mundo vibracional que nos atrai para essa situação. Quando nós já estivermos num patamar evolutivo diferente, nós passaremos a reencarnar e faremos parte de mundos diferentes. Então, o que Jesus diz
quando é necessário, ai do mundo por causa dos escândalos, e é necessário que venham os escândalos, ele quer dizer que o homem, em razão dos vícios e equívocos e do mal que carrega, ele pratica ainda o mal, por ignorância. O mal não é algo que está dentro de nós. Nós somos ainda ignorantes e por isso ainda nos comprazemos em muitas situações com a prática do mal. Nós aceitamos muitas vezes e encontramos e arrumamos justificativas para praticarmos o mal, porque ainda somos ignorantes, ainda estamos num processo evolutivo que é muito lento. Porque o processo evolutivo, ele não é de fora para dentro, ele é de dentro para fora. Ele é uma reforma íntima necessária. E apenas intimamente, de indivíduo para indivíduo, é que nós conseguimos fazer essa evolução. E aí depois como sociedade e aí sim como planeta. Então, quando Jesus fala que é necessário, é porque ainda é importante que o mal aconteça para que nos desperte, nos conscientize, para que nós saibamos fazer a diferença entre o bem e o mal. Então podemos dizer que ele é um instrumento na mão de Deus para que nós consigamos enxergar que ainda laboramos, ainda obramos no mal, no equívoco. Então eu só enxergo o bem quando infelizmente também me é apresentado o mal, para eu enxergar a diferença entre eles. Então é necessário que venha o mal para despertar o ser humano, para que ele, tomando consciência do mal que ele enxerga, que fez ao outro e fez a si mesmo, ele inicie a sua reforma íntima. O objetivo de se ter o mal é exatamente propiciar a tomada de consciência e havendo a saturação daquela pessoa que vem agindo no mal há séculos, há milênios, reencarnações sucessivas. Em razão dessa saturação, um momento ela vai ter que olhar para o alto, se curvar à existência de um ser supremo e pedir auxílio. Neste momento é que Jesus diz que inicia-se a reforma íntima. Esta pessoa retoma o caminho reto, o caminho da sua ação conforme a lei divina. Quando a gente se distancia da lei de Deus, a gente abre portas para o sofrimento. Então, o sofrimento é consequência do caminho equivocado, das escolhas equivocadas. Mas as nossas escolhas equivocadas, elas nos são permitidas, porque nós temos o livre-arbítrio. Somos nós que escolhemos agir de tal ou de qual modo. Só que, como percebemos na leitura inicial que o Sauer fez, a semeadura é livre. Então nós vamos semear, mas a colheita é certa. Livre-arbítrio é isso. E ela está em consonância com a lei de causa e efeito. Aquilo que eu planto, eu vou ter que colher, necessariamente. Então, se eu planto mal, eu vou colher mal. De árvores más, só vem frutos maus. Então é quando o ser humano quando o espírito toma consciência desse mal, por isso é necessário que aconteça ainda o mal, é que ele pode tomar a escolha de mudar de caminho e seguir o caminho do bem. Então é isso que significa essa interpretação que nós damos quando Jesus fala que é necessário que venham os escândalos. Porém, ai do homem por quem o escândalo venha. Essa passagem, embora ela nos dê uma conotação de punição, porque a passagem é, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se nós pensarmos bem, nós não conseguimos ver Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso amigo, dando uma advertência com o dedo em riste, dizendo que a pessoa será punida por isto ou por aquilo. Então a interpretação que me parece que deve ser feita com relação a essa advertência, ai do homem por quem o escândalo venha, é uma interpretação lamentosa. O Cristo lamenta. Então ao lamentar ele diz, ai daquele por quem o escândalo venha.
Porque esta pessoa que praticou o escândalo, que se tornou público ou só intimamente, aquele que ele traz dentro dele, o pensamento, o mal, o desejo, as más vibrações que a gente sabe que também atingem as pessoas, porque o pensamento atinge as outras pessoas que convivem com a gente. Então, esse mal, a pessoa vai ter que resgatar. Então, é um lamento do Cristo, não é um sentido punitivo. Ai de você que cometer um mal, um equívoco, um escândalo, você será punido no fogo do eterno. Essas palavras eram necessárias à época dos ensinamentos do Cristo, porque havia uma cultura muito diferente da que nós vivemos hoje, 2000 anos depois da passagem do Cristo por aqui. Era um povo bastante rude, de pouco desenvolvimento intelectual, então precisava compreender com figuras e com tintas mais fortes, vamos assim dizer, para que o ensinamento do Cristo ficasse vivo dentro deles. Então é por isso que o Cristo usa nas suas parábolas frases e palavras como fogo eterno, arder no fogo eterno, ai daquele, porque era necessário que o povo da época começasse a compreender e tudo isso fosse passado de tempo em tempo para todas as gerações, até que hoje nós temos condições de enxergar essas parábolas e as frases e as palavras do Cristo, porque nós temos o esclarecimento da doutrina espírita. Sem a reflexão dos pilares espíritas, essa passagem aqui, ela fica bastante complexa, principalmente na análise da parte em que ele fala que é preciso cortar pés, mãos ou outros órgãos que nos façam imperfeitos. Já chegaremos lá. Então, quando Cristo diz, ai daquele por quem o escândalo venha, significa que aquele que infelizmente continuar trabalhando no mal, distante da lei de Deus, distante da lei divina, ele terá em algum momento da sua jornada que retomar a sua consciência, que compreender a sua deficiência, a infração à lei de Deus, e ele terá que primeiro tomar consciência, depois se arrepender e aí sim reparar. Então vamos tomar um exemplo, um pai que tem um filho bastante ingrato. Este filho ingrato é uma prova para esse pai que pode, muito provavelmente, ter sido também um filho ingrato. Então aí é quase que a lei de Talião, dente por dente, olho por olho. Mas não necessariamente este pai que foi um filho ingrato precisava reparar tendo também um filho ingrato. O que eu quero dizer é que este filho, nesta encarnação de hoje, que é ingrato, ele escolheu ser assim. Ele é um instrumento da lei de Deus, ele é um instrumento divino para fazer com que esse pai, que também em outra encarnação foi ingrato, repare, ele é um instrumento, mas ele precisava ser? Não necessariamente, porque ele também está tendo a escolha de ser um filho ingrato. Ele poderia ser um bom filho e esse pai teria que reparar o fato de ter sido um mau filho de outra forma, porque a lei divina tem outras formas também para auxiliar os espíritos a reparar o mal. O mal não se repara com o mal. Isso é uma falsa noção que nós temos de que para reparar o mal precisamos sofrer. Não, nós podemos reparar o mal fazendo o bem. Fazendo bem, trabalhando no bem, mas imperfeitos como somos, é necessário vir o escândalo e ai daquele por quem vir. Muitas vezes escolhemos continuar nos erros, nos equívocos, por ignorância, mas escolha nossa, e teremos sim que reparar. Então, aquele que é instrumento para a reparação do erro de outro, não vai se furtar de ter ele que reparar o seu erro. Então, este filho que hoje é ingrato, numa vida próxima, pode também ter que ter um filho ingrato, mas pode ter que reparar a sua conduta de outra forma. Sempre é dado a nós a possibilidade de reparar as nossas faltas fazendo o bem. É que nós precisamos ter consciência disso e procurar usar a nossa sensibilidade e intuição para procurarmos o caminho da reparação no bem, não errando e contraindo outros débitos.
Então, nessa passagem, quando Jesus fala de que literalmente, vamos andando aqui, dando sequência então, se vossa mão ou pé vos é motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um olho, mas terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Se nós analisarmos literalmente essa fala do Cristo, e como eu disse aqui antes, na época em que Jesus passou e utilizava-se de parábolas para deixar os seus ensinamentos, a razão era a natureza daquele povo que conviveu com ele. Literalmente, se nós formos aplicar esta passagem, cada um que comete determinado desatino tem que procurar um hospital público e cortar, mandar extirpar de si aquele órgão que fez isso. Uma mão, um pé, um olho, a língua, os ouvidos, enfim, literalmente é isso que o Cristo quer dizer. Tire do seu corpo aquilo que faz o mal ao outro. Mas esta é uma interpretação necessária para aquela época, porque, como eu disse, o Cristo precisava pintar com cores mais vivas os seus ensinamentos, dada a ignorância das pessoas para quem ele falava. E nós sabemos que ele também dizia que nem tudo podia ser revelado naquela época, porque não havia consciência das pessoas para alcançar os seus ensinamentos. Hoje é diferente. Então, passado todo esse tempo, além de termos evoluído espiritualmente, como planeta, como sociedade, como comunidade, nós temos os pilares da doutrina espírita e esta passagem ela não tem uma explicação racional e lógica sem analisarmos a luz do Espiritismo. Então, quando Cristo diz, arrancai aquilo que é motivo da sua queda, é aquilo que nós trazemos dentro de nós. Isso que nós temos que arrancar. Então, se é motivo da minha queda o orgulho, eu tenho que trabalhar para extirpar em mim o orgulho. Se é motivo da minha queda a maledicência, eu falar mal dos outros e gerar com isso um escândalo e criar para essas pessoas constrangimento, prejudicando essas pessoas, não é arrancando a minha língua que eu vou estar resolvendo o meu problema. Não, é a minha reforma íntima ao perceber que a maledicência eu atinjo o outro, mas mais do que o mal ao outro, eu estou praticando mal a mim mesmo. E o momento em que eu tomar consciência disso, eu vou ter que reparar. Como? Cortando a língua? Não, isso é literal. A interpretação que o Espiritismo nos dá dessa passagem é maravilhosa. Quando Cristo diz, arrancai e lançai de vós, é melhor que entreis na vida, o entreis na vida nós podemos entender como a reencarnação. Porque nós sabemos que muitas pessoas reencarnam faltando algum membro, faltando braço, faltando perna. Algumas pessoas nascem com deficiência auditiva, nascem mudos, nascem cegos, deficiências que são bastante limitadoras de uma vida social, familiar normal. Então, por que essas pessoas nascem com isso? Essa passagem, ela pode também nos dar um indício, uma explicação do porquê isso acontece. Então, é muito melhor aquele que nasce faltando um braço ou ambos, uma perna ou ambas, se aquilo em encarnações anteriores foi a razão de sua queda, do que nascer com os braços, com as pernas, com o olho, com a visão completamente funcional e ser novamente o motivo da queda. Então, é muito importante olharmos essa passagem com os olhos do Espiritismo, com a interpretação segundo os princípios e as bases do Espiritismo. E a reencarnação nos dá uma explicação fantástica para isso. Então, quando nós vemos pessoas nessas condições,
às vezes convivem conosco e a gente sempre tende a imaginar o porquê. Muitos se revoltam, mas muitos que se resignam e aceitam essa situação se indagam por quê. A explicação está em que muitas vezes a programação reencarnatória daquele ser, que sempre a programação é feita para a nossa evolução, para que nós aproveitemos o máximo a reencarnação e resgatemos os nossos equívocos. Ninguém reencarna para continuar cometendo erro e para sofrer indefinidamente. Não, a reencarnação é feita para que a gente faça os resgates da melhor forma possível. Então, quando a programação reencarnatória acontece desta maneira, fazendo com que o ser venha, com que o espírito reencarne num corpo limitado, a explicação pode estar aqui. Entreis na vida com um órgão a menos ou com extirpado um órgão que foi o motivo da sua queda, porque isso evita que a pessoa caia de novo, porque cada vez que a pessoa reincide nos equívocos ou incide em novos equívocos, ela continua contraindo débitos que a afastam do caminho que a gente deve seguir, que é o caminho do bem. De maneira bastante clara, se eu ajo no bem, sou uma árvore do bem que vou dar bons frutos, eu estou no caminho correto para chegar ao Pai. Eu estou no caminho da evolução espiritual. Se eu sou uma árvore que dou maus frutos, que tenho maus pensamentos, que cultivo egoísmo, orgulho, maledicência, inveja, todos esses vícios que nós sabemos que ainda somos portadores, eu ainda estou muito longe e distante desse caminho que obrigatoriamente um momento eu vou ter que retomar. Porque nós podemos ficar estagnados durante muito tempo numa mesma condição espiritual, por escolha nossa. Porque reiteramos nos equívocos, porque voltamos e reencarnamos com novas possibilidades, mas não deixamos os vícios anteriores, tomamos conhecimento dele, tomamos contato com ele ao praticarmos o mal e vermos o resultado do mal, mas temos dificuldade em retomar a nossa linha reta do bem. Então, isso faz com que a gente permaneça muito tempo estacionado, mas uma hora, um momento, a programação reencarnatória, a lei divina vai fazer com que esta reencarnação seja de uma expiação que vai realmente balançar a pessoa e fazer com que ela acorde. Então, quando eu falo dessa saturação do mal, é isso que eu quero dizer. O mal, em algum momento, ele vai saturar aquele espírito, ele vai estar profundamente cansado de continuar naquela vida de sofrimento. E aí sim, quando ele ergue os olhos e pede ao Pai o amparo, esse amparo vem, essa pessoa é resgatada e aí sim uma nova programação é feita. E muitas vezes, para que ela não caia de novo no mesmo motivo que foi a da queda anterior, ela entra na vida com uma dessas deficiências. Então a explicação para isso está também nessa passagem riquíssima do Cristo. Tem um exemplo no livro Memórias de um Suicida, da Ivone, do Amaral Pereira, era o Mário Sobral. O Mário, porque o livro, esse Memórias de um Suicida, da Ivone, ela conta a história de alguns espíritos que haviam se suicidado aqui na Terra, então eles são recebidos e aí o livro inteiro, maravilhoso, uma das obras mais maravilhosas do arsenal de obras espíritas que nós temos, e um deles é o espírito Mário Sobral. O Mário Sobral, em encarnações anteriores, numa encarnação anterior, ele havia matado a sua esposa com as mãos, sufocando-a. Então, depois de todo um processo em que ele permanece em tratamento, em acompanhamento, na esfera espiritual, no hospital de Maria de Nazaré, no plano espiritual, ele está se preparando para reencarnar. E o Mário pede para vir sem as mãos, porque este foi o motivo da sua queda, porque ele mata a mulher e depois ele se mata.
Então ele praticou o homicídio e ele se suicidou. Ele foi por enforcamento. Então quando o Mário vai retornar, ele já consciente de tudo isso que aconteceu, ele pede para vir sem as mãos. E no momento já muito próximo do desligamento do espírito para que ele adormeça e comece o processo de aproximação dele com aqueles pais que vão recebê-lo, enfim, ele olha para as mãos e as mãos já estão começando a desaparecer, porque o perispírito dele já está se preparando para plasmar no corpo físico um corpo sem as mãos. Então esse é um exemplo para que fique bem gravado na nossa mente de que o motivo da queda faz com que numa outra encarnação esse ser ingresse na vida sem aquilo que foi o motivo da queda. Então isso não vale só para alguma questão física, né? Isso vale também para o mau uso do intelecto, pessoas que nascem com deficiências mentais graves, mau uso da palavra, mau uso da boca, nascem mudas para que não possam expressar aquilo que foi utilizado de uma forma inadequada em vidas anteriores. Então esse é um bom exemplo que fica marcado em nós para que nós sempre nos lembremos dele. Então, encerrando, nós temos que ter em mente que quando nós nos deparamos com crueldades, com o mal que muitas vezes nos toca de uma forma muito profunda, aquele mal que às vezes nos balança a fé, às vezes nos faz perguntar onde está Deus que permitiu aquele tipo de coisa. Situações, eu vou citar algumas, né? Envolvendo crianças, homicídios, crimes sexuais graves, enfim, todo esse mal que nos constrange por dentro, verdadeiramente, ele é um sinal de que de alguma coisa já mudou dentro de nós, que nós já evoluímos um pouco para enxergar que aquilo é um mal absurdo, que aquilo deve realmente acabar. E quando nós nos fazemos essa pergunta, nós temos que nos lembrar que nós estamos aqui encarnados, convivendo com pessoas que ainda fazem isso, porque ainda este é o estágio evolutivo que nós nos encontramos. Nós ainda não somos perfeitos, que podemos nos livrar de ter que presenciar este tipo de coisa. Então, se é necessário que isso aconteça para chamar a atenção, para servir de instrumento de evolução espiritual, é necessário que eu tenha consciência de que preciso auxiliar no combate a isso. Mas o combate a isso não é recriminando, punindo e afastando e considerando que aquela pessoa tem dentro dela um mal que não vai extirpar jamais. A diferença é que aquela pessoa está num grau evolutivo e de esclarecimento diferente. Ela ainda está na ignorância. É preciso acreditar no ser humano, porque só acreditando na modificação, nas decisões certas do espírito, é que nós conseguimos compreender por que precisamos passar por tudo isso. Então, é preciso acreditar e auxiliar estes espíritos que hoje, encarnados, cometem essas crueldades, porque muito provavelmente já tivemos nessa situação em encarnações anteriores, porque todos nós iniciamos a nossa jornada espiritual evolutiva como espíritos simples e ignorantes, fazendo escolhas. Muito provavelmente fizemos escolhas equivocadas desde o princípio, desde quando nascemos das mãos do Criador com o sopro divino e nos tornamos um espírito. Atingiremos o espírito de luz, que é a nossa meta? Sim, mas o caminho é muito longo. Então ainda é necessário que nos auxiliemos uns aos outros, e se nós já atingimos esse grau de percepção de que aquele mal precisa ser extirpado, é porque em nós já conseguimos derrubá-lo e extirpá-lo, mas precisamos auxiliar quem ainda está na escala evolutiva, porque ninguém sobe sozinho. Todos nós subimos
ascendemos os degraus da evolução auxiliados por outros. Se chegamos até aqui hoje com essa consciência, é porque fomos auxiliados, fomos perdoados e tomamos consciência e conseguimos uma programação reencarnatória que nos permite hoje termos inteligência, discernimento, sensibilidade para sabermos distinguir o bem do mal, o escândalo, a árvore boa da árvore má. Então, que esses ensinamentos do Cristo estejam dentro de nós e nos acompanhem de agora em diante, porque precisamos, além do discernimento, termos compaixão com aquele que erra, com aquele que ainda permanece nos vícios. Se a justiça do homem é falha e não vai conseguir alcançar a punição e não vai conseguir dar consciência de arrependimento à pessoa, tenhamos fé, porque a justiça divina é que cumpre esse papel. Com o passar dos anos, das reencarnações e esses acertos todos de contas que a gente viu aqui. E um deles é a reencarnação de uma maneira que aos poucos a justiça divina vai extirpando daquele ser os males que ainda existe dentro dele, através dessas deficiências que nós vemos muitas vezes acontecer na nossa sociedade, de crianças, de pessoas que nascem com deficiências. Essa é a interpretação que deve ser dada a essa passagem da vida do Cristo. Que Jesus permaneça dentro de nossos corações, iluminando as nossas ideias, transformando as nossas ideias em consciência e a partir da retomada da consciência do caminho do bem, que possamos extirpar em nós o motivo do escândalo, aquilo que dentro do nosso íntimo às vezes nos é motivo de queda, para que não entremos na outra vida, na vida do espírito, carregando esse mal, para que quando tivermos que retornar, não tenhamos que vir com algo faltando aquilo que foi o motivo da nossa queda. Que Jesus permaneça dentro dos nossos corações, habitando o nosso ser essência. Obrigada. Então agora vamos elevar os nossos pensamentos, aquietar as nossas mentes, agradecer a Deus a oportunidade da reencarnação. Agradecer porque a reencarnação é a maneira através do qual a justiça divina se faz. Agradecer a oportunidade de nascermos, de renascermos, com a possibilidade de, com consciência, retomarmos o caminho da evolução espiritual, que é o caminho para Deus. Que Jesus permaneça em nossos corações, habite os nossos lares, permaneça com a nossa família, nesses momentos difíceis que o nosso planeta atravessa, encorajando aqueles que passam por provas, fortalecendo aqueles que estão em expiação. Permaneçamos com as nossas mentes em conexão com os ensinamentos do Cristo, porque Cristo é o tratamento, é o remédio que nós devemos buscar para extirpar de nós a doença e o mal que ainda nos habita. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.